Olá, queridos seguidores. Espero que todos estejam bem. Neste corte, trago para vocês uma previsão importante feita pela médium Wandinha Lopes. Quem será o próximo presidente dos Estados Unidos? Diante de tudo o que tem acontecido por lá, especialmente com o recente atentado contra o ex-presidente Donald Trump, fica claro que há forças tentando impedir sua candidatura. Sabemos que, independentemente de quem assumir a presidência, o impacto será sentido no Brasil. Esse impacto pode ser favorável ou desfavorável, especialmente no que diz respeito à nossa economia, por isso é importante estarmos preparados. No final do vídeo, vou compartilhar minha opinião sobre o assunto, agregando ainda mais valor à discussão. E se você ou algum familiar está enfrentando dificuldades no momento, seja desemprego, vícios ou doenças, deixe seus nomes para que possamos incluí-los em nosso grupo de oração. Nos reunimos para orar pela cura, libertação e vitória de todos. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. Tá aqui, viu? Gratidão. Muito legal. Então, a gente estava comentando aqui, né? As coisas estão pegando fogo no mundo, nos Estados Unidos principalmente. E quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, obviamente que afeta o resto do mundo inteiro, porque os Estados Unidos é o país, né, mais importante, pelo menos financeiramente falando, é os Estados Unidos. O dólar sobe, todo mundo se desespera, a bolsa cai lá, todo mundo se desespera na China, no Brasil, na Europa. E houve um acontecimento, né? Todo mundo sabe, não vou precisar contextualizar vocês, porque passou. Nessa época eu tava na Espanha lá, tava viajando. Se eu abrisse a privada lá na Espanha, aparecia o Trump lá. Não tinha como. Eu tava só viajando, nem tava olhando celular, nada, mas era nas bancas, era na TV. Foi um negócio assim que abalou o mundo. Aí tem várias teorias. Uma suposta tentativa de assassinato ao candidato da presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi um negócio incrível. Como a Wandinha puxa muito pela frequência da imagem, eu vou mostrar a imagem do Donald, apesar que todo mundo conhece ele, mas ela vai entender o momento energético e passar isso de forma inédita para vocês. Nós estamos fazendo uma coisa que nenhum canal de YouTube fez, que é falar com uma pessoa que tem uma clarividência super forte, que nem a Wandinha. Depois nós vamos falar de um grande acerto dela que está gravado. Mas vamos analisar esse caso aqui que é muito importante. Então esse aqui é a energia, estou mostrando aqui, ó, foto do Trump, todo mundo conhece. Donald Trump, candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele foi quase, o tiro pegou na orelhinha dele ali, mas não pegou na cabeça. É um grande livramento, na verdade, né? Uhum. E, graças a Deus, um grande livramento, né, que ele teve. E, ao mesmo tempo, ele, por conta própria, ele já é uma pessoa muito espiritualizada. Por mais incrível que seja, ele traz uma força espiritual muito interna, de uma alta proteção muito grande. Um dos motivos, né, e a prova de toda essa proteção é esse grande livramento que teve, porque literalmente foi um tiro ali aparentemente certeiro e que automaticamente protegido por uma grande força espiritual que já é literalmente dele por natureza. Né? Então tudo isso ele passou por um grande livramento. O retorno dele, né, aos tronos, à cadeira novamente, é algo que vai infelizmente causar muito tumulto, muitas confusões. Né? Então o Brasil, o mundo em si, né? Porque a gente fala de Brasil porque querendo ou não respalda também para o lado de cá, mas o mundo em si, ele está passando por esta grande transformação. Então o fato desse filho querer voltar para a cadeira novamente seria viável, seria muito positivo, pelo fato da inteligência, do raciocínio e até mesmo dele poder voltar, que é o grande interesse dele, né? De voltar e até mesmo reconstruir e refazer alguns caminhos que ficaram mal trabalhados, né? No momento em que ele estava exercendo naquela época. Então, perante a lei espiritual, perante o desejo desse grande homem, o voltar significa corrigir os caminhos, procurar fazer diferenciado, procurar corrigir os erros. Porém, espiritualmente, pede que não. Por quê? O voltar, infelizmente, vai causar atritos,
muitas confusões e tempestades, aonde infelizmente vão tentar novamente a vida dele. Eu não vejo, graças a Deus, conseguindo. E ele sempre se livrando dos acidentes, das balas perdidas e de qualquer outro tumulto que venha tirar esse filho de cena. Espiritualmente é necessário aceitar a vibração nova. Então, na verdade, esse país, né, que é os Estados Unidos, ele está entre a cruz e a espada. Porque o futuro, né, o atual, traz todo um caminho de turbulência, fim de ciclo, que se tivesse seria uma alma importantíssima para reinar. Mas, ao mesmo tempo, passou apenas para cumprir alguns detalhes, que também era uma figura kármica e uma passagem totalmente kármica. Então, esse atual, né, esse afastamento dele, na verdade, é de uma genética kármica. Por que tão pouco tempo e, de repente, surto psicológico? Perante a espiritualidade, era exatamente dessa forma que tinha que estar sendo feito. Ele cumpriu pequenos detalhes, mas esse pequenino detalhes, esse pouco tempo que ele ficou de memórias falhas, mas fez a diferença espiritualmente acontecer. A volta desse outro bebezão não entra como ponto favorável, porque entraria numa guerra. Entraria numa guerra interna, numa guerra astral e ancestral imensa, a ponto de os Estados Unidos virar literalmente de ponta cabeça. Então a pergunta é, mas Wandinha, o terceiro trono é um trono feminino, não é? O terceiro trono é o trono feminino. Aí que quebra o tabu. Então, Você pode ir. Nas previsões perante o lado da espiritualidade, é esse trono feminino que é onde requer a visão, o calento e a oportunidade. Porque hoje os Estados Unidos, tendo uma figura feminina, por mais que ela esteja um pouco crua, ela tem muita força interna. Então essa figura feminina que deve permanecer, é uma figura, um diamante gigantesco que vai ser lapidado. Então, perante a espiritualidade, esse trono feminino é o que vai fazer a diferença e o grande complemento. Realmente ela vai pegar uma batalha de garras e dentes. Então ela vai enfrentar tubarões, leões, porém é uma mulher guerreira. É uma mulher que espiritualmente ela traz uma força muito grande de ancestralidade. Não é contra nenhum reinado, ela é muito neutra, que traz uma espiritualidade neutra, que realmente ela só quer mostrar toda aquela agilidade que está interna dela. Então, no mundo da espiritualidade, o trono feminino para os Estados Unidos hoje seria o tempero fundamental para que eles possam se equilibrar, ter uma visão feminina e principalmente perante a Mãe Terra, né, o universo em si, ele contribui para que essa vitória seja concretizada. Porque hoje, depois de tudo que os Estados Unidos passou e vem passando, ter uma genética feminina vai fazer uma transformação espiritualmente falando de uma grande virada. Então, no começo, que é muito natural, né, não precisa nem ser evidente, mas crítica, aborrecimento, por ela ser uma mulher, ela vai ser muito pedrejada no início, mas depois, automaticamente, esse diamante vai mostrar todo o itinerário, todo um caminho de uma evolução muito grande. Espiritualmente, o trono feminino, ele é o ideal para os Estados Unidos no dia de hoje. O forçar, o insistir, né, do nosso bebezão gigante vai criar um atrito muito grande, até mesmo para a vida dele. Então, são itinerários que já foram cumpridos. Então, esses espíritos, né, tanto o atual quanto esse que está querendo voltar, foi uma peça que já fez parte do itinerário, de um ciclo espiritual, onde agora a figura feminina, ela traz o império e também uma grande movimentação, fazendo a virada chave. Então, espiritualmente, o resumo é, esse trono feminino vai surpreender os Estados Unidos, de um lado crítica, mas de outro lado, espiritualmente, numa proteção espiritual que vai fazer a grande virada do mundo, para melhor. Olha que interessante. Então, só para contextualizar o que a Wandinha falou, que ela falou de uma vez só, né? Recebe ali o atual presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, todo mundo viu, ele tá ali, parece que um problema... que é essa pessoa aqui, né? Que até dá pra ver aqui, né? Dá, Gabriel? Dá, né? O Joe Biden. Um fofo, uma alma linda. Se não fosse o desligamento mental, ele ia cumprir todas as etapas com perfeição. Mas espiritualmente era um tempo curto e que ele fez um papel gigantesco, por mais que seja por um tempo curto.
aí a Wandinha atribui ao Trump, ele já foi presidente dos Estados Unidos, está tentando, né, ser de novo, né, agora está o Biden, que se ele ganhar vai ser alguma coisa turbulenta e complicada, né? Eu não vejo ele ganhando por isso. E o ciclo espiritual já encerrou. Então o ciclo espiritual em si dele, na espiritualidade perante o universo, já encerrou. Uma pessoa também inteligentíssima, mas que agora não é mais o reinado dele. O trono é da figura feminina. Quer mostrar a figura feminina? Vamos mostrar que é a Kamala Harris, que aqui é um nome relativamente novo pra gente aqui no Brasil, mas acho que lá nos Estados Unidos ela deve ser mais conhecida. A Kamala, ó, ela traz uma força ancestral gigantesca, uma mulher que passou por grandes sofrimentos na vida, aonde fez de tudo isso grande aprendizado. A inteligência, a razão e a ação. Então, na verdade, ela é um corpo feminino, mas numa mente muito masculina em termos de organizar, de ação, de fazer. Ela não é uma mulher frágil, ela é uma guerreira, ela é uma caçadora. Então, é uma mulher que está entrando para ganhar, vai fazer a diferença acontecer e está disposta, ela está muito aberta também a aprender. Então, ela não é aquela mulher que vai ignorar informações ou fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, não. Ela é uma pessoa super aberta, principalmente para opiniões inteligentes. Então, ela vai fazer a grande diferença. E essa grande guerreira, ela está entrando literalmente para fazer a grande diferença. Ela é uma caçadora. Olha que interessante, né? Então, vamos ver aí. Eu sempre acho que o mundo precisa de mais mulheres no poder, né? Que aí eu acho que haveriam menos guerras, né? As mulheres sabem lidar melhor com essas coisas, né? E ela, bebezão, ela não só vai saber lidar com a situação, ela tem um lado flexível e ela é muito ação. Essa mulher, ela tem uma visão de uma águia. Ela é a pura águia, sabe? Ela tem uma visão muito além. E fora o cardíaco feminino, que para direcionar o mundo, né? Não tem como a mãe, né? O coração, o símbolo do amor. Então, isso também faz a grande diferença. Porém, agindo com a razão, que é o que ela vai fazer. Então, ela tem o cardíaco feminino, o lado mãezona, mas com os pés no chão e com a agilidade de uma águia. Então, se torna aí um grande dirigente, né? Uma grande dirigente, né? Incrível, maravilhoso. Então, vamos ver como tudo isso vai acontecer. Teve essa suposta tentativa de... Porque tem... Nossa, acho que foi a maior chuva de teoria da conspiração que eu já vi na vida. Se abriu o YouTube, tinha tudo... Aí foram os ETs, aí foram não sei quem que deu tiro, foi fingido, não foi... Eu não sei, não é isso que nós estamos falando aqui. E graças a Deus, a proteção desse homem é incrível. Ele tem uma proteção espiritual incrível. Muita gente vai falar assim, nossa, Wandinha, mas depois de tudo que ele faz, ainda ele tem a proteção. É interno, porque as pessoas julgam a casca, né, Guru? E a casca dele, ele é surtado mesmo, né? Fala o que pensa, tudo que vem ele tá falando. Mas o coração mesmo, quem toma conta é só Deus, né? Só Deus conhece a alma de cada um. E pode ver que espiritualmente, por mais que ele seja essa pessoa impulsiva, ele tem uma proteção espiritual gigantesca. Legal. E prova, né, esse livramento. É verdade. Então, ó, muito legal essa análise da Wandinha e da situação política mundial, que isso é interessante a gente falar com uma clarividente. A Kamala Harris aí saindo como uma grande possível nova presidenta dos Estados Unidos, que seria algo inédito. Nunca houve uma mulher no governo mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. E o Biden tá fora, ficou meio complicada ali a mente dele, e o Trump correndo ali, vamos ver o que vai acontecer. Aqui tá a informação da Wandinha maravilhosa, foi muito legal a sua análise. Se você quiser fazer uma consulta com a Wandinha online, em qualquer lugar do mundo, Portugal, como eu amo vocês, ali você pode se consultar com a Wandinha, que ela vai fazer exatamente isso. Ela vai te indicar muito bem o que você tem que fazer com a sua vida, com essa mesma precisão que ela fez aqui. Então o telefone é um WhatsApp para você falar com a Carol, que é a assessora dela, é 11 950 32 7417. 11, que é São Paulo, 950 32 7417. Você vai mandar ali, quero fazer um atendimento com a Wandinha, vai ser prontamente atendido.
vai ser legal demais, você marca e olha, a Wandinha ajuda, eu pedi para pessoas, a Wandinha já ajudou pessoas da minha família e foi 100% assertivo, foi incrível. Temos também outro telefone, caso esse esteja com alguma coisa, 11 4726 4112, esse telefone também, para você marcar 11 4726 4112. Não deixe de marcar a sua consulta, porque é legal demais e você fica bem, você começa a acertar. Eu, antes de começar, eu já me consulto com a Wandinha aqui também, que eu não sou bobo nem nada, não vou perder, né, a oportunidade de falar ali com a clarividente que mais bomba no Brasil, tanto na internet quanto na televisão, que é legal demais, Wandinha Lopes. À medida que a corrida presidencial de 2024 nos Estados Unidos se intensifica, a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump se mostra cada vez mais acirrada. Dados recentes de pesquisas indicam um empate técnico, com Harris liderando Trump por uma média de 47,3% contra 46,6%, de acordo com diversas pesquisas nacionais. Essa margem extremamente estreita reflete a profunda polarização do eleitorado americano, onde ambos os candidatos lutam pelo controle de alguns estados-chave que, no final das contas, decidirão a eleição. Kamala Harris, atual vice-presidente, está tentando consolidar seu apoio entre os eleitores democratas, enquanto Trump, ex-presidente, continua a atrair uma base republicana fervorosa. Ambos os candidatos enfrentam desafios significativos. Harris, em superar dúvidas sobre sua capacidade de liderar, e Trump, em lidar com as múltiplas investigações legais que o cercam. A campanha tem se focado em questões cruciais como economia, direitos civis e política externa, com cada lado buscando galvanizar sua base enquanto tenta conquistar eleitores independentes. Recentemente, o cenário político foi abalado por um incidente que aumentou ainda mais a tensão na corrida presidencial: um atentado contra Donald Trump durante um comício na Flórida. O ataque, que deixou o país em estado de choque, acendeu discussões acaloradas sobre a segurança dos candidatos e a crescente polarização política. Trump conseguiu escapar ileso, mas o episódio destacou a gravidade da situação política atual. As motivações do agressor ainda estão sendo investigadas, mas analistas sugerem que o clima de hostilidade e divisão que permeia o país pode ter sido um fator determinante. Em resposta, Trump condenou a violência política e acusou seus adversários de alimentarem um ambiente de ódio. Seus apoiadores, vendo o atentado como uma tentativa de silenciá-lo, redobraram seu apoio. Ao mesmo tempo, o ataque suscitou críticas sobre o discurso inflamado que domina a política americana, com alguns oponentes sugerindo que a retórica divisiva de Trump poderia estar contribuindo para a escalada de violência. O atentado agora é um ponto central na campanha, reforçando a prioridade máxima de segurança para os candidatos e lembrando o país dos perigos em um ambiente político tão polarizado. Este episódio pode impactar significativamente as eleições, não apenas consolidando o apoio a Trump, mas também intensificando o debate sobre o futuro da democracia americana em tempos de divisões profundas e ameaças à segurança nacional